a partir da representatividade do companheiro João Amazonas no Comitê Político Federal, transformou a nossa aliança numa coisa que já perdura 30 anos, em que a gente está junto nessa caminhada. Ora perdendo, ora ganhando, mais ganhando do que perdendo, e agora mais perdendo do que ganhando, com o desmonte que está sendo feito nesse país. Mas eu queria começar lembrando que o último congresso que eu vim do PCdoB aqui em Brasília, ou um dos congressos que eu vim aqui, uma companheira estava fazendo um discurso, eu estava na mesa com o Renato, com o Orlando, com o Aldo Rabelo, que não está mais entre vocês como militante do PCdoB, e uma companheira estava fazendo um discurso um pouco nervosa, e dizendo que nada tinha mudado no Brasil, não sei das coisas e tal. Aí eu lembrei para ela, quando eu fui falar, eu falei, olha, querida, se não mudou muita coisa no Brasil, a primeira coisa que nós temos que ver, a grande mudança, é o local que o PCdoB está fazendo esse congresso. Porque antes, a gente jamais imaginava que pudesse fazer um congresso na academia de tênis, que naquele tempo era tido como um lugar de luxo. E além disso, além de um ministro, vocês têm o presidente da Agência Nacional do Petróleo. Isso significa que alguma coisa mudou nesse país. Se não tudo, já começou a mudar. A gente já não estava mais na periferia do poder. A gente estava no poder. E hoje, eu venho a esse congresso e encontro o PCdoB uma pré-candidata a presidente da República. Porque a nossa querida companheira Manuela, pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração, e queria dizer, Manuela, eu sou o único ser humano na face da Terra que não posso dizer nunca a nenhuma pessoa que quer ser candidato à presidência da República que não seja. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque eu acho que é um direito de todo partido político querer ter um candidato ou uma candidata à presidência da República. Segundo, eu acho que é um direito legítimo as pessoas se colocarem à disposição do seu partido para ser candidato. Terceiro, se não fosse a minha teimosia, e se não fosse a teimosia do PT, eu não teria nunca chegado à presidência da República, porque quando eu me candidatei, não era pouca coisa em 89, eu disputei com Ulisses Guimarães, com Brizola, com Heleno Chaves, com Mário Covas e tantas outras figuras importantes, em que grande honra estar aqui, bem a 2 metros do ex-presidente Lula. Muito honrado por esse momento. E por pouco nós não ganhamos. Portanto, querida Manuela, eu quero que você faça numa campanha, tem uma coisa importante, Manuela. Mesmo quando a gente faz uma campanha, que a gente não ganha uma campanha, se a gente fizer uma campanha ideologicamente bem feita, uma campanha bem organizada, e a militância que apoia essa campanha for para a rua motivada, eu quero te dizer que vale a pena ser candidato. Da minha parte, a única coisa que vocês poderão estrear daqui para frente é um belo dia eu começar a ir nos convites da Manuela. No mais, companheiros e companheiras, eu lembro que não faz muito tempo, nós, do PT e do PCdoB, começamos a construir um sonho. E nós sonhamos, primeiro, que era possível fazer com que, pela primeira vez na história do Brasil, um operário pudesse chegar à presidência da República contra muitas teorias disseminadas nesse país. Nós sonhamos e provamos que era possível fazer com que a chegada da esquerda ao governo a gente pudesse fazer transformações que até então
a gente não acreditava que pudesse fazer, e a direita acreditava que nós seríamos um desastre, como acreditava o Flávio, que você seria um desastre sendo governador do estado do Maranhão. E nós ousamos sonhar. E além de sonhar, acordamos e tivemos a coragem de transformar os nossos sonhos em realidade. Não conseguimos todos, mas é verdade que nós sonhamos muito. Sonhamos em melhorar a vida do povo mais pobre desse país. E conseguimos. Sonhamos que era possível fazer com que o Brasil tivesse soberania e respeito e que acabasse com o complexo de vira-lata, como diria o Chico Buarque, ou seja, nós aprendemos a não falar grosso com a Bolívia e a não falar fino com os Estados Unidos. Nós aprendemos a se respeitar. Sonhamos que era possível fazer uma política de integração na América do Sul e na América Latina e realizamos ela. Sonhamos que era possível acabar com a teoria da criação da ALCA aqui na América do Sul e acabamos em criando a Unasul. E ainda fomos mais longe, conseguimos criar o Conselho Sul-Americano de Defesa com a união de todas as Forças Armadas do nosso continente, até para se contrapor à reorganização da 4ª Frota que os americanos colocaram no Atlântico depois da descoberta do pré-sal. Sonhamos e começamos a realizar que era possível fortalecer a agricultura familiar nesse país e os movimentos que lutavam pela reforma agrária. Sonhamos e conseguimos concretizar grande parte das coisas que era reivindicada nesse país por conta daqueles que brigavam por teto e por moradia decente e digna nesse país. Portanto, companheiros e companheiras, nós sonhamos de que era possível a gente melhorar a educação e praticamente duplicamos o orçamento da educação. E aqui eu quero mais uma vez parabenizar o PCdoB e parabenizar a UNE e ao JS pela dedicação Você já não era mais presidente da UNE, Orlando, mas a UNE foi imprescindível para que a gente fizesse as transformações e enfrentássemos os reacionários de direita travestidos de esquerda que chegaram a bater em retores para que a gente não colocasse no Brasil o funcionamento do REMU. Sonhamos e conseguimos concretizar que era possível voltar a fazer escola técnica e tomamos a decisão de revogar a lei aprovada em 1998 que tirava do governo federal a responsabilidade pelos institutos federais. Revogamos a lei e criamos em 12 anos 477 contra 140 criadas num século pela elite que governou esse país. Sonhamos e ligamos que era possível aprovar as cotas para que negros e negras fossem respeitados nesse país e tivesse acesso à universidade brasileira. Sonhamos quando criamos o ProUni, fazendo com que pela primeira vez as pessoas humildes da periferia pudesse disputar um Enem no mesmo banco da escola que o filho da sua patroa disputava essa vaga na universidade, e muitas vezes os pobres que eram tripudiados nesse país conseguiram sucesso e conseguiram provar que o problema não é de origem social, o problema é de oportunidade. E na hora que as pessoas têm oportunidade, na hora que as pessoas comem as calorias e as proteínas necessárias, não tem ninguém mais inteligente do que ninguém. O que tem é gente que tem tudo e tem gente que não tem nada. E nós começamos a provar que era possível criar condições. Provamos que era possível o Estado brasileiro financiar a educação nesse país. Esse Estado que financia tanto empresários. Esse Estado que financiava o agronegócio a juros subsidiados. Esse Estado que financia empresários a juros subsidiados. Esse Estado teve a coragem de tomar uma atitude. Não fomos nós que criamos o FIES. O FIES já existia. Acontece que não tinha avalista para o estudante que quisesse pegar dinheiro. E nem o pai do estudante confia nele, porque se o pai não pode pagar, o estudante muito
buscar era a família toda. Nós tomamos a responsabilidade de dizer que o Estado brasileiro iria financiar a educação nesse país, porque investir na educação é investir no futuro desse país, é investir na competitividade, é investir no desenvolvimento do país, sonhando que um dia a gente vai exportar conhecimento e inteligência e não apenas minério de ferro, soja ou café. E é por isso que a gente disse, e acabamos no governo, Orlando era ministro, é proibido utilizar a palavra gasto quando se fala de educação. Nós vamos ter que falar efetivamente em investimento, porque é o investimento mais extraordinário que uma família necessita, é garantir que os filhos possam ser profissionais, possam ter um curso superior na vida. Mas sonhamos muito mais. Nós sonhamos de que era possível acabar com a extrema miséria desse país e concretizamos, minha querida Luciana, quando a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome, que as pessoas estavam comendo as calorias e as proteínas necessárias para o ser humano sobreviver, e nós conseguimos mais. A gente não via, num bom período no Brasil, pobre pedindo esmola nas ruas e nem via criança pedindo esmola. E agora isso voltou e voltou de forma muito veloz. Nós conseguimos viver um momento de tranquilidade social. Nunca o movimento dos trabalhadores tiveram tanto aumento de salário, nunca o salário mínimo cresceu tanto, nunca se fez tanto acordo, e foi o tempo que houve menos greve, o tempo que houve menos ocupação de sem terra, o tempo que houve menos ocupação urbana, porque havia diálogo entre o governo e a sociedade organizada. E esse sonho nós aprendemos durante a construção, sabe, da criação dos nossos partidos, da resistência que nós fizemos, da existência do movimento sindical, e essa experiência nós conseguimos levar para o governo. Eu cheguei a sonhar, meu caro governador Flávio Dino, minha querida companheira Luciana, e Gleice, companheira do PCdoB, eu cheguei a sonhar que o Brasil hoje seria a quinta economia do mundo. Estava tudo preparado para que o Brasil fosse a quinta economia do mundo. O Brasil era protagonista internacional. O Brasil era respeitado pelos Estados Unidos, pela Europa toda. O Brasil era querido pela África, pela América Latina. O Brasil era respeitado pela Rússia, pela China. O Brasil era respeitado pelo Oriente Médio. Tivemos a coragem no Irã de resolver coisas que os americanos e os europeus não conseguiram resolver. Tivemos a coragem de dizer, Flávio, que a única forma de acabar com a guerra no Oriente Médio, com a violência no Oriente Médio, é os Estados Unidos deixarem de ser o único articulador da paz, porque ele é responsável pela violência que vive no Oriente Médio. E criamos um grupo de Indianópolis que os americanos nunca quiseram reunir. Nós sonhamos de que esse país poderia se transformar num país efetivamente protagonista. E por isso, durante 8 anos, Flávio, 8 anos nós reivindicamos na ONU, é preciso ter uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que país como o Brasil participe, para que país como a Nigéria participe. Não é possível que um acordo feito em 1948 leve em consideração as mudanças que houve nesses 60 anos, e, portanto, era necessário que a África tivesse representada, que a América Latina tivesse representada e que a Ásia tivesse representada. Lamentavelmente, por pouco, nós não conseguimos chegar lá. Mas eu acho que é falta de teimosia e precisamos continuar teimando, porque o Brasil não pode ser tratado como um país insignificante. O Brasil não pode ser tratado como um país pequeno. Nós, brasileiros, somos tudo que as pessoas querem que a gente seja e um pouco mais. O resultado da miscigenação do nosso povo é a coisa mais extraordinária que nós temos. É o povo mais alegre, é o povo que conta piada, mas é o povo que, quando tem que brigar, ele briga em defesa daquilo que ele entende que ele tem direito. E esse sonho que nós sonhamos está sendo desmontado. E está sendo desmontado pouco a pouco. Nós estamos vendo que quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994,
Uma das coisas que ele disse era de que ele ia acabar com a era varguista. Talvez você lembre desse discurso. Ele não teve coragem. Talvez pela convivência com os democratas durante muito tempo, e nós convivemos com eles, ele chegou ao Senado por apoio nosso em 78, ainda ficou de surpresa. Ele não teve coragem. Agora veja o que aconteceu nesse país. Nós éramos contra o impeachment, e ele aconteceu. Nós éramos contra a reforma trabalhista, e ela aconteceu. Nós estamos contra a reforma presidenciária, e se nós não tomarmos cuidado, ela vai acontecer. E por que ela vai acontecer? Tem uma máxima que se diz nesse país, de que nenhum presidente fraco é respeitado pelo Congresso Nacional. Nenhum. Quando esse governo é fraco, mas é um governo que não se submete a baixar a cabeça para os conservadores que estão no Congresso Nacional, eles então inventam uma história de pedalada, fazem impeachment e caçam o direito de 54 milhões de eleitores que votaram na companheira Dilma. Mas quando esse governo é fraco, e a fraqueza dele faz com que ele se submeta aos interesses do mercado e atenda tudo o que ele quer, o Congresso consegue aprovar, numa rapidez avantista, todo o desmonte de coisas que nós construímos nesse país. As pessoas pensam que a CLT é uma dádiva de Vargas. 85% da atual CLT já tinha sido mudado por luta de trabalhadores brigando para melhorar a própria CLT. Então não era a corrupção de Vargas, era a corrupção de luta de trabalhadores representada pelo seu sindicato. Dezenas e dezenas de greves foram aperfeiçoando artigo, inciso, parágrafo, até que a gente chegasse a jantar. Mas eles sempre disseram que era preciso desmontar a CLT. Sempre disseram. Olha, se parasse na CLT, as categorias mais fortes vão fazer greve, e vocês já sabem o que está acontecendo no supermercado, vocês já sabem o que significa o trabalho intermitente, vocês já sabem que a gente está botando quase que a escravidão, que o trabalhador vai ter que trabalhar para ganhar quase zero, que acabou a hora extra 100% no domingo, 50% no sábado, tudo isso conquistas nossas. A estabilidade da mulher gestante, companheiros, é esse que vos fala que conquistou isso nos metalúrgicos do ABC em 1976. Eles vão acabar porque eles não interessam direito. Eu sou de um tempo, Alice, que na Volkswagen tinha uma chefe chamada Yara. Eu vou falar o nome dela, porque eu não a conheci, principalmente, ela já morreu, ela era uma velha do meu na época. As mulheres no banheiro. A mulher tinha aqui na mesa dela pedir uma chapinha quase que meu celular. Eu acho que foi aquela chapinha que você tudo de modelo para fazer celular. A mulher tinha que pedir. E quando a mulher estava grávida, a mulher pedia 2 vezes. Na terceira não tinha mais coragem de ir. Muitas vezes as mulheres colocavam fralda para fazer xixi na máquina trabalhando, com medo de perder emprego. É por isso que nós brigamos para conquistar a estabilidade da mulher gestante nesse país. E nós estamos perdendo isso. E nós estamos fragilizados na luta para evitar. Porque os congressistas que estão votando para derrotar não têm compromisso conosco. Não tem compromisso. Eu nunca vi tanto deputado reacionário. Eu nunca vi tanto troglodita. E se a gente não tomar cuidado, vai piorar nas próximas eleições. Porque toda vez que se fala em mudança, piora. Então é importante que nós, companheiros, partidos de esquerda nesse país, movimento social, nós precisamos pensar o que fazer. Porque a gente não pode, eu não tenho mais idade, acho que o Renato também está mais ou menos partido comigo, também não tem mais idade de ficar criando fora dele, e ele está tendo, que é a criança que não vai ter golpe, tem golpe, que é a criança não sei das coisas, vai acontecendo na nossa barba. Eu acho que nós vamos ter que, uma hora, parar de gritar e começar a evitar que aconteça mesmo.
preciso ele fala isso que eu não sei usar. Mas é o seguinte, nós devemos fazer algo mais. Nós precisamos construir, porque o desmonte é grande. A reforma na legislação trabalhista, a reforma na Previdência Social, está acontecendo concomitantemente com o desmonte da Petrobras. Eu digo sempre, a Petrobras não é simplesmente uma indústria de petróleo. A Petrobras é uma indústria de alavancagem do desenvolvimento desse país. Não é uma indústria qualquer. Exatamente como a Petrobras faz a descoberta do século, não sabemos se vai ter outra já vida como pré-sal, é que eles resolveram baratear o petróleo e resolveram vender a Petrobras e resolveram chamar o estrangeiro. Você está lembrado, companheira Manuela, que a gente dizia que o pré-sal era o passaporte do futuro desse país? Eles estão dizendo que o passaporte do futuro acabou. Agora vai ser o passaporte do pesadelo, porque o povo brasileiro está vendo eles desmontarem, tirar direito da Petrobras, tirar preferência da Petrobras e abrir o pré-sal para as empresas multinacionais. O cooperador do Lima era presidente do conselho. Eu ia visitar na Argentina e passei da Petrobras para fazer uma reunião para a gente dizer: Haroldo, a gente não vai fazer o nono leilão. A gente não vai permitir leiloar uma coisa que a gente sabe que tem muita riqueza, mas que a gente ainda não chegou lá. Primeiro vamos chegar lá. E para chegar lá tem que investir em pesquisa. Nós saímos de 3 bilhões de pesquisa para 30 bilhões. É por isso que a gente descobriu o pré-sal. Não foi uma coisa achada de graça, não. Foi muito investimento em pesquisa. E chegamos. Aí o que ele dizia, Haroldo? Ele dizia: não, mas o pré-sal é uma peça de ficção. O que vai mudar o mundo é o gás de xisto dos Estados Unidos. O pré-sal é muito caro. O pré-sal não vai sair barato. Pois bem, passado apenas 10 anos da descoberta do pré-sal, o barril de petróleo do pré-sal, fora os impostos do governo, custa $8,5. O barril de petróleo da Arábia Saudita, $6,5. Portanto, nós conseguimos, sabe, lá no fundão, quase trazendo um japonês para nós aqui. Nós conseguimos o preço do barril a quase o mesmo preço da Arábia Saudita. Obviamente que quando está fora tem imposto, mas de qualquer forma, nós provamos que a gente poderia ser independente e dissemos o quê? 75% do dinheiro do rodo do petróleo do pré-sal será para a gente tirar o atraso desse país da educação. Nós vamos investir na educação, vamos investir em ciência e tecnologia, porque é a coisa mais importante para fazer investimento nesse país. Eles vão devoltar. Nós garantimos que 30% de qualquer bloco, a Petrobras teria participação direta. Eles querem desmontar, porque essa gente, na verdade, não são políticos, eles são usurpadores. Eles não têm compromisso com o povo brasileiro. Eles não têm compromisso com o povo brasileiro e o compromisso deles é com o mercado. O compromisso deles é atender o desmonte. O que interessa às petroleiras, o que interessa ao sistema financeiro, porque além do petróleo, Flávio, eles querem destruir o BNDES, eles querem destruir o Banco do Brasil, eles querem destruir a Caixa Econômica Federal, eles querem destruir a Eletrobras. No fundo, é um desmonte da soberania desse país para a gente ficar dependente. E nós utilizamos pouco da palavra soberania, e eu acho que nós precisamos colocar a palavra soberania como a primeira palavra para a gente falar daqui para frente, para a gente entender esse país. Portanto, queridos companheiros e companheiras, é esse o Brasil que nós precisamos tomar conta. É esse país que nós precisamos ir para a rua. Eu tenho experiência, Manuela, de fazer campanha com 2 candidatos no mesmo palanque. Eduardo Campos e Humberto Costa. Qualquer partido de esquerda que quiser lançar candidato, que lança. Agora, se as pessoas tiverem coragem, a gente vai para a rua junto. Fala se tiver 10 candidatos. Vai avançar
uma última coisa para vocês. Eu acho que nós temos que pensar claramente qual é a proposta que nós vamos fazer para a sociedade brasileira. Porque uma campanha é um momento da gente vender novos sonhos e vai ter mais credibilidade quem tem legado para defender. E o PT e o PCdoB têm legado para defender. Nós temos legado para defender. Foi um dos momentos mais extraordinários que esse país viveu. Foi um país, vejam o que aconteceu com toda a América Latina. Só sobrou o companheiro Evo Morales. Só sobrou o companheiro Evo Morales. Eles desmontaram. O Equador está num problema sério. O Equador acabou de ter eleição, sabe, mas a briga entre o Rafael Correa e o atual presidente é uma coisa muito ruim. Nós temos o Uruguai com Tabaré, que também termina o mandato no próximo ano. Nós temos El Salvador, que está vivendo um problema de perseguição do judiciário, igual estamos aqui. Sabe, muito sério o que está acontecendo em El Salvador. Nós temos a Nicarágua com o Daniel Ortega, sabe, que conseguiu o terceiro mandato, não sei se vai ter o quarto ou quinto. Eu tenho um problema com muito mandato, porque eu acho que não tem ninguém substituível. Eu acho que, sabe, eu acho que a alternância de poder é uma coisa importante para fortalecer a democracia. Eu falo isso de cátedra porque os meus companheiros do PT queriam aprovar o terceiro mandato para mim e eu fui contra. Porque eu já tinha medo do segundo. E graças a Deus o segundo foi melhor do que o primeiro. E eu acho que nós temos que pensar nessas coisas. Sabe o que me lembra muito? O Brizola. O Brizola não conseguiu eleger o companheiro Darcy Ribeiro, perdeu com o Hélio Moreira Franco. E quando o Brizola voltou em 90, ele não teve a mesma sorte, o Rio estava numa situação difícil e ele, sabe, teve uma situação política muito complicada no Rio de Janeiro. Eu sempre tenho essa preocupação. Por isso é que a gente tem que governar o país sem querer ser governante. Nós temos que ouvir o povo. Sabe? Tudo aquilo que a gente não tiver certeza, vamos perguntar para o povo. Sabe? Ele sabe. Ele sabe. A gente pensa que o povo não sabe, ele sabe. Nós só temos que ter a coragem de perguntar. Então eu queria dizer para vocês que quem fizer um programa para querer governar esse país que está fazendo, tem algumas coisas que serão inexoráveis, Deus. Regulação dos meios de comunicação. Certamente a família Marinho deve pensar que eu estou radicalizando, que eu quero censura. Eu não quero censura. Quem tem que fazer censura é o leitor, é o telespectador, é o ouvinte. Eu não quero um meio de comunicação como, sabe, a televisão cubana, nem como a televisão chinesa. Não, eu quero como a inglesa, como a alemã, como a francesa. Eu quero que tenha liberdade, mas a oposição tenha direito de resposta. A oposição possa se manifestar, as universidades possam se manifestar, os estudantes possam se manifestar, os sindicatos possam se manifestar. Não é nossas famílias mandaram a comunicação do país inteiro. Nós fizemos uma conferência em 2009, aprovamos e não encaminhamos. Então, estamos pagando o preço e temos coragem de fazer isso. Vamos ter que assinar o nosso discurso e a gente não pode mais ficar discutindo só a distribuição de renda. Nós precisamos começar a discutir agora a distribuição de riqueza, que é um pouco mais avançado do que a gente distribuir apenas a questão da renda. E eles não podem dizer, que, como estão dizendo agora, que o Lula é extrema esquerda, que o Bolsonaro é extrema direita, que é preciso encontrar o caminho do meio. Que seja, Botuelo, o caminho do meio. Eles tentarem discurso do alto como o caminho do meio, ou seja, para tentar evitar. Primeiro, eu não sou de extrema esquerda, sabe? E muito menos o Bolsonaro é de extrema direita. O Bolsonaro é mais do que isso. E vocês sabem quem governa pelo que ele é. Eu não vou dizer porque eu também acho que ele tem o direito de ser candidato. Ele tem o direito de ser candidato, de convencer as pessoas, sabe? E o Brasil tem que colher aquilo que ele planta.
A gente fala mal do Congresso Nacional de hoje, mas o Congresso Nacional de hoje é o pensamento político da sociedade brasileira em 2014. Quando a gente vai para a urna, a gente tem que ter consciência. A urna não pode receber ódio. A urna não pode receber ódio. A urna tem que receber voto e tem que resolver coisas positivas. Tem que botar esperança, sonhos e não a raiva que votou em 2014. O seu Aécio, que plantou vento, está colhendo a tempestade, que ele mesmo plantou. Então, companheiros, nós temos muita coisa para fazer. Eu, inclusive, acho que não é difícil ganhar essas eleições. Não é difícil. Eu, Flamenguinho, você que já foi juiz federal, já foi, ainda que uma vez juiz federal, sempre juiz federal. Uma vez deputado, sempre deputado, mesmo quando é ex. O cara perde a eleição para não pegar o brochinho. Então, eu queria dizer para vocês que eu, às vezes, fico chateado com todas essas bobagens que falam a meu respeito, mas quem sabe que eu sou católico seja uma provação que eu estou passando. Eu já provei a minha inocência e eu quero que eles provem. Agora mesmo um cidadão, que eu não sei quem é, porque eles são sempre anônimos, apresentou um pedido de bloqueio de 24 milhões meu. Primeiro, esse cidadão que eu não conheço deveria ter a decência de dizer onde é que eu tenho 24 milhões. É a decência. Porque eles já me condenaram por um apartamento que o próprio juiz disse que não é meu, mas ele me condenou. E por que ele me condenou? Não foi pelo saldo do processo, é porque está com o rabo preso a Rede Globo de televisão e não tem como sair. Não tem como sair. Não tem como falar. Olha, eu falei mentira que eu fui prestar depoimento. Eles inventaram uma mentira e não tem como sair da mentira. Portanto, eles nunca mentem para a Luciana, coisa que vocês não podem desmentir. Porque a desgraça da primeira mentira é que você passa a vida mentindo para justificar a primeira. E eles mentiram. Mentiram. E eu estou desafiando os procuradores, estou desafiando a Polícia Federal, estou desafiando o Moro a provar um real na minha vida que não seja legal. Estou desafiando ele. Se tem um político com o rabo preso, se tem, sabe, governador, se tem o rabo preso, porque a Lava Jato está fazendo, pois eu não tenho rabo para prender. Não, eu quero encerrar o respeitando a lei, sabendo que eu não estou acima da lei. Eu só quero o respeito. Quando a Polícia Federal